Olá, muito boa tarde. Chegamos até si neste Dia da Mulher, que queremos assinalar com o testemunho de alguém que passou o último ano na primeira linha de combate ao vírus Covid-19. Marta Joné, médica no Hospital Fernando Fonseca, habitualmente designado por Amadora Sintra. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui. Olá, boa tarde. Entre nós. É um dia especial, é o Dia da Mulher, mas no seu caso é uma mulher que teve um ano que passou particularmente, digamos, não direi desgastante, desafiante, também um ano feito de conquistas. Recordo que conversámos em março, sensivelmente por ali, quando tudo isto começou, com todos os receios que estavam no ar nessa altura. De então para cá foi uma grande aventura feita de vitórias, também de muitas derrotas. O que é que cresceu, ao fim e ao cabo, com esta experiência? Foi um ano desafiante, como disse, mas também desgastante. Usou a palavra desgastante e depois corrigiu-a, mas foi também desgastante. Foi um ano com muitas derrotas, mas que acredito que ainda mais vitórias, ainda mais crescimento a nível científico, crescimento a nível familiar, numa necessidade também com o confinamento e com as famílias fechadas em casa, de nos voltarmos a virar mais para a família, mais para dentro do que para fora, e também mais para dentro de cada pessoa. O facto de haver menos programas obriga também a que cada pessoa se vire mais para dentro de si próprio e possa de alguma maneira fazer um bocadinho uma reflexão, um ponto de situação do que está a fazer. A mim, em termos pessoais, foi um ano de muito trabalho, muito hospital, muito lar. Os lares também foram muito afetados pela pandemia, não só pela parte física da doença, mas também pelo desgaste emocional, da ausência das visitas e da solidão dos doentes que aí vivem. E por isso, a mim, enquanto médica, foi um ano de crescimento enorme, de crescimento tanto como médica, como cientista, como profissional, mas também como pessoa, fruto de todas as necessidades de adaptação que houve durante este ano. A Marta Joné é médica internista, é chefe de equipa no Amadora Sintra, teve uma experiência, digamos, quase de limite, não é? Nas urgências hospitalares, com toda a afluência que nós guardamos na memória, de há poucos dias ainda, infelizmente, desenvolveu uma proximidade grande com os doentes nesta circunstância em que tantas vezes a barreira dos equipamentos não era, dificultava muito o processo de comunicação. Como é que ia tentando ultrapassar estas barreiras físicas, atendendo à situação de sofrimento em que a pessoa se sentia também de grande desorientação, provavelmente por não haver rostos, não é? E não ter visita de familiares. Foram situações particularmente sensíveis e dramáticas que lhe passaram à frente. Sim, e até isso houve um crescimento enorme a nível hospitalar. Se em março e em abril do ano passado nós achávamos que podíamos entrar nos quartos destes doentes uma vez por dia ou uma vez por turno, os enfermeiros e auxiliares, muito rapidamente percebemos que estes doentes estão sozinhos e estão a viver a doença e a convalescer a doença completamente sozinhos, sem apoio da família, sem visitas, e muitos dos doentes, sobretudo os mais idosos e com maior limitação motora e com demências e etc., também sem telefonemas e sem proximidade da família remota, não é? Nós tornámos um mundo de remoto, em que se faz tudo remotamente, mas há uma parte da população que não o consegue fazer porque já não tem acesso, já não tem a maior facilidade. E foi muito desafiante ver como ao longo dos meses foram-se criando novas estratégias de aproximar tanto as equipas médicas, de enfermagem, de profissionais de saúde, fisioterapeutas, etc., dos doentes, como de aproximar as famílias dos doentes. Hoje em dia, até na urgência, que é um sítio em que havia, historicamente, no Amadora Sintra, uma visita de meia hora por dia apenas, mas até na urgência há um administrativo que todos os dias pega num telemóvel e faz videochamadas com todos os doentes para as famílias. Isto é espetacular em termos de avanço de proximidade e de cuidar o outro. Não só cuidar a doença, mas cuidar também a alma e cuidar também a parte psicológica.
e acho que isso foi muito bom. Tinha esta pressão, digamos, a nível hospitalar, mas depois recordo que logo no início também a pressão da família, no bom sentido, no sentido também que teve hesitações em estar com a família, no início também não esteve, com medo de contágios. Foi uma gestão difícil esta também, emocionalmente para si, a questão entre a obrigação hospitalar, profissional, depois a questão familiar. Sim, foi uma gestão muito difícil. Eu tenho 3 filhos. Em março do ano passado, o meu filho mais novo tinha 8 meses, era muito pequenino, e perante o desconhecimento e as histórias que ouvíamos de Itália, de Espanha, de que os médicos todos saíam de casa e ficavam afastados, tomámos a decisão em família de nos afastar. E, portanto, eu fiquei 2 meses afastada do meu marido e dos meus 3 filhos, também porque o meu marido estava em teletrabalho e com 3 bebés em casa era muito difícil manter a sua atividade. Emocionalmente isto foi duríssimo porque se estávamos a viver imensos desafios também emocionais no hospital, a casa não deixa de ser o nosso refúgio, e foi uma coisa que deixámos de ter, muitos dos médicos e dos enfermeiros que se afastaram da família. Rapidamente percebemos que isto não era forma e que o Covid tinha vindo para chegar, tinha vindo para ficar e que ia ficar durante muitos meses, eventualmente anos, e portanto que não podíamos viver uma vida separados. E portanto ao longo deste ano houve imensa adaptação familiar, claro que recorrendo muito a apoios de fora, tanto do meu marido como dos meus pais, para eu poder continuar a manter a atividade louca que tenho mantido este ano e que tem sido uma atividade louca, mas é como temos dito, em tudo, tanto na medicina como na parte pessoal, como até na fé, tem sido necessário uma adaptação sem definir estratégias a longo prazo, ir vendo o que podemos fazer e o que podemos fazer para viver melhor estas dificuldades. Como me referia agora, a fé é um componente presente na sua vida. Não é quando sai do hospital, presumo que é algo transversal. Como é que é assumir esta sua identidade cristã num meio muito focado na ciência, na competência profissional, mas também muito desafiante em termos humanos? Como é que se é cristão, como é que se dá testemunho fazendo uma boa prática médica? Eu acho que é a profissão mais fácil de se dar testemunho, porque nós estamos a servir o outro. E servir o outro é ser um bom cristão, servir em todas as medidas, tratar da melhor forma que posso dos meus doentes, com os melhores fármacos, é servir o outro e é ser o melhor cristão que eu posso ser. Obviamente que depois a relação médico-doente, a proximidade emocional, são componentes muito importantes e que são também arma terapêutica do doente. Se o doente confiar em mim enquanto médica e se tivermos uma boa relação médico-doente, ele vai cumprir mais a medicação, vai cumprir mais as minhas indicações e por isso vai estar mais estável do ponto de vista clínico e não deixa de ser tudo a andar de mãos dadas. Eu sou cristã desde sempre, nasci numa família cristã, mas não me apresento aos doentes: olá, eu sou a Marta Joné e sou cristã. Não, acho que eles percebem, porque eu uso algumas interjeições, graças a Deus, se Deus quiser, sempre usei, e acho que às vezes perguntam-me, é muito raro, mas às vezes perguntam-me. Acho que percebem também na forma como são tratados, mas eu tenho tido provas de humanidade e de pessoas de Cristo que não se dizem cristãs, e por isso não lhe consigo dizer que é porque eu sou cristã que sou assim, porque no dia-a-dia, a forma como eu vejo os enfermeiros e os auxiliares a tratarem cada vez melhor estes doentes são pessoas que tratam a cristão. Igual, com amor, com empatia, com proximidade, e por isso não lhe consigo dizer que é só porque sou cristã. Particularmente no início, nos primeiros tempos, a assistência religiosa hospitalar ficou um tanto ou quanto inoperacional por todas as medidas de segurança sanitária que foram implementadas. Como é que no meio hospitalar se tentava obviar uma situação destas, da dificuldade às vezes de ter um padre por perto quando alguém eventualmente o solicitava?
No início foi impossível. Houve uma diretriz específica que proibiu ou que limitou o acesso dos padres aos hospitais, e por isso os capelães desapareceram dos hospitais, porque houve uma ação-reação muito grande ao medo do que aí podia vir na primeira vaga, que depois chegou, mas nunca chegou a ter um impacto tão significativo como achávamos que íamos ter, como nos outros países. E depois, a partir de junho, começámos a ter presença de padres nos hospitais, a poder administrar a Santa Unção, a ter confissões. Isso foi gradualmente crescendo. No princípio ainda tínhamos uma coisa engraçada, que era, eu por exemplo tenho um primo seminarista a quem enviava mensagens todos os dias a dizer: hoje preciso que rezem por ... e depois não dizia os nomes obviamente, mas descrevia as situações clínicas dos doentes, e criou-se uma rede de oração muito grande. A pouco e pouco também fomos tentando que pudesse haver conversas remotas, que foi uma coisa que nunca conseguimos que acontecesse mesmo, mas que tentámos, porque depois rapidamente começou a haver a presença novamente dos padres nos hospitais. Tem sido mesmo engraçado. Tem havido várias vezes doentes que pedem a Santa Unção, doentes que estão completamente conscientes de que estão a chegar ao fim da sua vida, que a doença está a ser importante demais, e que estão a chegar ao fim da vida e que pedem a Santa Unção, e muito rapidamente conseguimos a presença de padres que vêm de fora, nem são os capelães hospitalares, e que vêm administrar a Santa Unção. E eu, ainda há umas semanas, um senhor padre, depois de administrar a Santa Unção a um doente que pediu, perguntou: mais alguém quer a presença do padre? E os outros doentes todos da sala começaram a puxar o padre, a dizer: eu quero me confessar, eu quero a Santa Unção. E isto é bonito, quer dizer que se houvesse mais presença, mais pessoas teriam este conforto, esta fome de Deus, a fome da fé, a fome espiritual, que também é medida terapêutica para estes doentes, é igual aos remédios. A dado momento, em todo este percurso, a doença também lhe bateu à porta. Sim. A doença, o Covid-19. Sim. Foi em novembro, fez agora 3 meses, sim. Foi até numa altura, engraçado, que eu estava num doente não infectado, estava a tratar numa enfermaria de doentes não infectados. Era uma enfermaria que nós chamamos de contenção, que são os doentes que no início do seu internamento entram pela área respiratória e por isso acabam por ter uma exposição ainda no hospital, e que são doentes que nós sabemos que têm um risco de vir a ficar positivos. E foi um doente que agravou, que precisou de ajuda da parte ventilatória, e pronto, e 4 dias depois comecei com dor de garganta e com mal-estar geral, e sabia que ia estar positiva, e o teste só o confirmou. Teve receio da evolução da doença? Alguém que gastava os dias a curar os outros, de repente chegou, apesar dos equipamentos e todo o sofrimento que os equipamentos envolvem, não é? Sim. E depois, apesar de tudo, o vírus ter entrado, como é que foi? Teve que reequacionar também a sua vida com a família? Como é que resolveu isso? Não tive receio de doença grave. Eu tendo a ser otimista. E com a minha idade e sem doenças, graças a Deus, não achei que fosse ter doença grave. Achei que ia ter a chatice, entre aspas, de estar 20 dias em casa, mas também vi isso como um benefício enorme depois de quase 8 meses numa correria, num lufa-lufa, com poucos fins de semana. Tive 20 dias com os meus filhos em casa, e isto foi uma graça enorme. Optámos por não nos separar, já tínhamos estado tempo separados no início, e na criança os casos de doença grave são raríssimos. O meu marido também é novo e saudável, e portanto achámos, olha, ficamos já todos despachados, mas ninguém testou positivo, minha casa, só eu. Por isso foram 20 dias engraçados, em que pudemos fazer imensas artes em casa, estar juntos, partilhar, ser família, que já não tínhamos assim há tanto tempo. Mas quem vê de um ritmo alucinante, e depois 20 dias em casa, começa a dado momento a pensar nos colegas que estão no hospital, que precisam de si, que estão a necessitar também do seu auxílio.
Claro, e isto foi em novembro, que foi quando se iniciou a segunda vaga, foi quando houve muita transmissão familiar e por isso, obviamente, muitos médicos e enfermeiros infectados também, porque têm vidas familiares também, e as equipas a ficarem mais reduzidas. E eu não gosto de ficar parada e eu nunca tinha faltado ao trabalho por doença, mesmo que tenha uma gripe, vou trabalhar e não faz mal. E custou-me essa parte, mas soube-me bem também poder estar em família essas 3 semanas. Custou-me essa parte e custou-me o apoio ao lar. Como eu disse, eu trabalho em 2 lares e aí mantive trabalho remoto, mas não é a mesma coisa do que estar presencialmente com os doentes e a avaliar os doentes. Percebeu que os idosos, neste ambiente de lar, têm sido particularmente atingidos em termos de sofrimento, e não me refiro tanto aos surtos e à doença em si, mas esta distância, esta solidão, este afastamento dos familiares tem sido muito atroz, não é? Muito atroz. Num dos lares em que eu trabalho há 10 anos e nunca vi, tenho muitos doentes que já lá estão há 10 anos, que já lá estavam, que são mais velhos no lar do que eu, já lá estavam quando eu comecei a ser médica do lar e nunca vi os doentes assim, muito desligados, muito solitários, com menos vontade de se levantarem para ir à casa de banho, mais nos cadeirões, com menos atividade física, que perguntam pelas famílias, com a parte psicológica muito descompensada, com saudades, chorosos. Eles não estão abandonados, eles não percebem que as famílias não podem lá ir e isso é ainda mais duro, porque eles sentem-se mesmo abandonados. A parte física da doença custa, os surtos custam e os doentes nem todos têm casos ligeiros e nem todos ultrapassam de forma boa a doença, mas a parte psicológica já dura um ano e não foi um surto de 15 dias ou 3 semanas, já dura um ano esta parte do afastamento dos familiares. Foi algo que recebeu algumas críticas por parte de alguns setores, naqueles dias em que a fila era enorme, a fila de ambulâncias à porta dos hospitais, e o Madeira de Sintra não foi exceção a isso. A Assembleia da República aprovava a eutanásia. Como é que, entre profissionais de saúde, no seu caso, pessoalmente, acolhia uma notícia destas numa altura em que o esforço era todo no sentido de salvar vidas? Não, nem tenho palavras para lhe responder. Eu acho que foi dos maiores desgostos que eu tive em 2021 até agora. Eu faço parte da direção de médicos católicos e isto foi muito vivido por nós enquanto médicos católicos, enquanto profissionais de saúde formados para salvar vidas, vermos a ser aprovado num dia em que houve mais mortes em Portugal, ou num dos dias em que houve mais mortes em Portugal, um acesso à morte, um acesso fácil à morte. E foi muito doloroso para mim e acho que para a maior parte dos médicos. Haverá certamente médicos a favor da eutanásia, não são a maioria. E na sua prática clínica tem deparado com situações em que lhe pedem, em que lhe pediam, caso houvesse, ou que o doente manifesta esta vontade de morrer? Nunca. Já houve doentes que me disseram que não querem continuar a ser tratados ou que não querem progredir no tratamento. E isso é uma decisão que o doente pode tomar. Um doente pode decidir, se tem uma insuficiência respiratória grave e precisa de um ventilador, pode decidir que não quer ajuda do ventilador. Que é diferente de querer morrer, querer acabar com a vida. Faça-me uma coisa que acabe com a minha vida. São coisas completamente diferentes. E nunca me aconteceu alguém me dizer eu quero morrer. Não me aconteceu. Já existe o testamento vital, não é? Sim. Que é um pouco essa... Mas o testamento vital, eu não me oponho, eu consigo compreender que pessoas não queiram, pessoas que já viveram tudo o que têm a viver e que se calhar até já têm alguma limitação motora, não queiram passar por situações limite às quais sabemos que, em termos de consequências físicas, podem deixá-las mais debilitadas. Isso eu respeito a 100%. É diferente isso de dizer eu quero morrer hoje. Ou eu quero morrer daqui a 5 dias. Escolher ainda por cima a data do fim da vida. Isso Uhum. são coisas completamente diferentes. Não consigo pôr no mesmo saco.
Hoje é o Dia da Mulher. A grande parte dos profissionais de saúde que basta ir aos hospitais são mulheres. Dias como este são meramente simbólicos, mas o significado para si também de sendo mulher, estar numa linha profissional como esta, num contacto muito próximo com quem sofre, sente que há aqui também uma empatia especial da sua parte? Há características próprias do feminino que também podem estimular esta sensibilidade pelo sofrimento do outro, pela sua fragilidade? Não lhe consigo dizer que sim. Se calhar tenho uma sorte enorme e estou rodeada de médicos excepcionais, médicos homens excepcionais e enfermeiros homens excepcionais. Gosto muito de ser mulher e gosto muito de ser mãe, médica, tudo isso no feminino, mas não lhe consigo dizer que é mais importante ou melhor sê-lo no feminino. Não, acho que este mundo precisa tanto dos homens como das mulheres, lado a lado, e não cada um a puxar para o seu lado. Falou há pouco, falámos a meio da nossa conversa desta questão da sua identidade cristã, de uma fé que assume sem qualquer problema. Como é que nesta carga de trabalho assoberbada, nestes dias, conseguia rezar, ter um espaço de recolhimento, falar com Deus? A frequência dos sacramentos também estava dificultada, a participação na Eucaristia. Como é que era a sua vida cristã nos tempos de maior aperto nos hospitais? Eu sempre fiz muita coisa da minha vida e sempre, desde que tirei a carta, que sempre que estou sozinha no carro rezo. E portanto, como nunca deixei de ir para o trabalho, ir e vir, tenho sempre pelo menos estes momentos de oração diária. Rezo sempre antes de me deitar também. Eu tenho estado de banco todos os fins de semana e por isso às vezes não consigo assistir à Eucaristia ao fim de semana, não deixo de rezar e não assisto à Eucaristia, não é porque não queira, é porque não consigo e portanto nesta fase não tenho muita volta a dar. Em termos de sacramentos, conheci o capelão do meu hospital, que é excepcional, e portanto a confissão também tenho conseguido manter no hospital. Mas sim, tem sido um ano muito desafiante para os cristãos, em termos deste alimento que nós sabemos que é tão essencial como todos os outros e que nos é recusado nesta fase. Muito bem, Marta João, muito obrigado por esta conversa. Esperamos que a pandemia se vá pouco e pouco afastando do nosso cotidiano e que a normalidade se venha instalando também nos nossos dias. Muito obrigado por esta partilha hoje aqui connosco no programa Eclésia. Ficamos por aqui a lembrar que o programa Eclésia, na sua edição rádio, também passa mais logo pela Antena 1, quando forem 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.